Eu tenho visto que ao longo do evangelho, igual você comentou ali na live, as pessoas estão muito frágeis, mas não relacionado ao emocional, mas a sua vida com Deus. Tudo que é relacionado a Deus é condicionado. Como assim, Tiago? Por exemplo, as coisas estão bem, a forma que eu falo com Deus é de uma forma. As coisas estão mal, é outra forma. Mas aí eu te pergunto, no seu relacionamento no dia a dia, com pai, esposo, filhos, é sempre o mesmo? Não. E assim, o que acontece? Esses relacionamentos que a gente tem com os familiares, a gente acaba levando para Deus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós não conhecemos mais a Deus ou nos aprofundamos, não nos aprofundamos, porque nós temos, por exemplo, a imagem de Deus Pai como se ele fosse nosso Pai natural. Então, o que a gente espera das pessoas? Críticas, palavras contrárias, às vezes um momento de estresse, brigas, mas com Deus não. E muitas vezes eu vejo muitos cristãos que estão perdendo uma grande oportunidade de ter uma experiência maior, simplesmente porque não conseguem se abrir diante de Deus. Ficam com seus pesos, com as suas acusações, né? Aquele, vamos dizer assim, colocando o pecado como um maior que o outro. Por exemplo, Jesus ele fala que quando eu desejo uma mulher com um pensamento impuro, eu não preciso ter uma relação para isso ser um adultério. E muitas vezes a gente coloca os nossos pecados, nossa, esse aqui Deus não vai perdoar. Mas para concluir, aproveitando essa oportunidade, você que está ouvindo, não importa o erro que você teve essa semana, Deus, ele é Pai. Lógico que ele não aceita o pecado, ele repudia o pecado, mas ele tem uma forma diferente de trabalhar. O ser humano, quando a gente erra, qual que é a tendência? É se separar, é ficar longe. Eu não quero ficar perto desse cara aqui, ele é assim. Deus ele já age ao contrário. Eu quero ficar perto desse cara porque ele é assim. A mensagem que Jesus disse que ele veio para os doentes, não para os sãos. Então, não importa o momento que você esteja passando, o erro que você tenha cometido, a gente erra, infelizmente a gente erra, independente do nível. Vá para Deus, não perca a oportunidade de... Eu lembro que uma vez uma moça falou assim para mim, eu não consigo falar com Deus. Aí eu dei uma ideia para ela, que é o que muitas vezes eu faço, de escrever. Às vezes eu não tenho força para orar, para falar. Eu pego a caneta e escrevo, Pai, tô aqui, não consigo falar. Então, nós temos que ter esse esforço. Não consigo falar, só consigo chorar, então chore. Não consigo falar, só consigo resmungar, resmungue. Mas faça algo para tocar o coração de Deus e receber dele esse amor. Amém? Me prolonguei um pouquinho, desculpa, eu me empolgo demais. Não, fica à vontade. Para falar de Deus, a gente fica até de manhã, nós faz até vigília. Amém. Glória a Deus, né? Palavra muito, muito boa, né? Sabe as palavras. Sempre a palavra do Senhor é alimento, né? Sempre é alimento para a gente. E realmente, cada dia, um dia após o outro, nós deparamos com situações realmente. E às vezes a gente até acha assim, poxa, será que é só comigo? Né? Mas quando a gente ouve isso de outras pessoas, quando a gente vê que outras pessoas também passam por essa dificuldade, e ouvindo o exemplo, ouvindo a atitude de outras pessoas, como a sua, você falando,
Isso é muito bom, isso nos fortalece, isso nos anima, né, a continuar, né, na nossa fé, a de repente algo que a gente estava desanimado, parado, triste, poxa, a gente ouviu alguém falar algo para a gente que nos motivou a continuar. E isso é maravilhoso. Cara, muito obrigado É, e, pela tua e só, palavra aqui, né? só te falar um negócio rapidinho. Você colocou ali, né? Como é importante saber que as pessoas passam. E às vezes, quando a gente está no ministério, né, liderando, no louvor, muitas vezes as pessoas olham para nós e pensam, pô, esse cara não passa luta. Esse cara, nossa, deve estar tudo bem com a vida dele. E porque muitas vezes dentro do evangelho, muitos, eu não faço porque eu tô mal. E fica parecendo que quem está fazendo está bem. E na verdade, muitos levitas, muitos pastores estão com depressão, estão com ansiedade, estão com problemas no casamento e estão lá fazendo que nós possamos ter mais compaixão das pessoas. Bem? Amém. Amém. Gente, só um minuto, viu, sabe? O Edmilson falou assim: ontem um casal amigo estavam se separando. A mulher pediu-me para levar até a rodoviária, mas comecei a usar a palavra de Deus e funcionou. Eles se abraçaram e voltaram à união. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Assim, Pontes, assim, você vê eu brincando, rindo, tudo assim, né, como você falou agora. Muitas vezes as pessoas olham assim, aí dizem assim, tão bem, né, eles não Que passam família nenhum problema, perfeita, né? mas olhando assim, não tem quem diga, né? Mas como alguns sabem, sabe, Tupá sabe, muitos que vêm aqui na nossa live sabem, eu estou enfrentando uma síndrome do pânico e agora a médica falou que eu estou com ansiedade, sabe? Mudou meus medicamentos e tudo, mas assim, já teve momentos da minha vida assim, de eu não sabia nem o que dizer mais para Deus, eu só chorava, né? Mas assim, depois eu conversando com Deus, Deus está me curando. Eu sinto que Deus está me Cada curando e Amém. lágrima para sempre Deus é um estado. usando pessoas para confirmar que a minha luta está chegando ao fim, sabe? Desde domingo a gente foi para a igreja e Deus falando e usando pessoas, na live do Sávio, na live da Lucimar, usou o Christian para confirmar mais ainda, sabe? Mas assim, hoje eu disse assim, eu acho que no meu pensamento, não me falei para acho que eu não vou não fazer live com amor, porque o remédio, ele causa muitos efeitos colaterais, e eu tô sentindo minha barriga muito inchada, já tomei remédio, tomei chá, e não tá adiantando, mas assim, eu sempre tô brincando, antes eu só chorava, né, mas eu aprendi a controlar, né, nem sempre é assim, sabe, mas eu aprendi a me controlar mais, né? Mas tem dias assim que eu não consigo me controlar, mas ultimamente eu tenho aprendido e vou levando a vida. Quando eu vejo que está piorando, eu pego meu crochê, vou crochetar e vou seguindo, sabe? Mas assim, eu sei que Deus está me libertando disso, porque isso não me pertence. Amém. É isso aí, não desista. Continua firme. Não, jamais. Porque Amém, André. só quem passa que sabe. É Quem tá verdade. na. Eu tava falando hoje com a minha pastora que às vezes tem muitas pessoas que se auto-assumem depressivas. Por exemplo, terminou com o namoro, tô triste, tô depressiva. Tô ansioso. Mas às vezes não é ansiedade nem depressão, é algo normal, é uma tristeza apenas. A depressão e a ansiedade são coisas muito mais profundas, elas são muito mais complexas. A gente não é falta de perdão, demônio, são coisas que a gente não consegue controlar. Aquele vazio, só Deus na vida mesmo. E assim, Pontes, coisas que você falou, isso tudo. Eu perguntei à doutora qual o motivo de eu ter ficado assim. Aí é bem parecido com algumas das coisas que você falou naquela pequena reflexão, coisas que eu vivi, coisas que eu passei, sabe? E eu fui guardando tudo, sabe?
E assim, e ela disse Sim. que foi perdas que eu tive. Eu perdi meu irmão, com um ano eu perdi minha mãe, eu só tinha um irmão. Aí agora eu só tenho meu marido e os meus 2 filhos e Deus, né? Já eu ainda tenho muito que eu tenho aquele lá de cima. E eu dou Amém. graças a Deus por isso. Agora, o que mais me entristece é porque no momento que você está na crise, aí aparece um que diz assim, é frescura, é safadeza, mas só sabe quem passa. Ah, com certeza. É só fazer uma academia. Ah, é só comprar uma bicicleta. Não, você precisa sair mais. E não é isso. É. Você precisa rir mais. Não, você precisa curtir a vida. Só engano. E quem diz que eu não curto a vida? Eu bem curto sim. Eu faço meus crochê, brincar aqui com o meu velhinho. Essa daqui, se for falta de riso, né? Essa daqui é Amém. rica, é priorizada, porque rir com ela, com a gente, né? Nas nossas lives, Sim. nossas brincadeiras. Graças a Deus a gente tem essa harmonia, a gente consegue passar muito isso para as Guarda pessoas. aquele versículo de Romanos. Nada poderá me separar do amor de Deus. Romanos 8, se eu Amém. não me engano. Então nada Glória a pode te Deus. separar. Bem? Amém. Verdade. E aí, Amém. Sávio?